Fala galera, tudo jóia? Mais um Flipchart Friday e hoje não é o Vinícius que está aqui com vocês, sou eu, Arthur, CMO aqui da Outbound Marketing do Reeve. E eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre a anatomia do melhor e do pior cold e-mail que eu já recebi. Ao longo da minha carreira, trabalhei um pouco em vendas, fui SDR, fui closer aqui dentro do processo e acabei vindo para marketing, né? Então, mandei muitos e-mails de prospecção e principalmente agora em marketing eu recebo muitos e-mails de prospecção. Nesse caminho, a gente encontrou, lógico, junto com muito estudo, quais são os pontos e aspectos do melhor e quais são os pontos e aspectos do pior cold e-mail. E de quebra, no final, eu vou dar um exemplo do pior e-mail que eu já recebi e do melhor e-mail que eu já recebi. Fechado? Então, vamos lá. Pessoal, o primeiro ponto que eu separei para vocês são 5 aspectos importantes em considerar na hora de enviar um e-mail. Tá? Então são eles: personalização, que é o quanto que você realmente é personalizado no seu contato. Relevância, então quanto que a sua mensagem é relevante e está chamando a atenção do seu prospect. Objetivo, qual que é o seu objetivo em fazer aquele contato? Né? Qual que é o tom da sua comunicação, como você desenvolve a sua comunicação ao longo da mensagem. E por último, um elemento visual de layout e UX dentro do seu próprio e-mail. Tá? Pessoal, importante relembrar que em Outbound não existe uma regra de ouro para todas as pessoas, para todos os tipos de processo. Isso aqui que a gente traz para vocês são as melhores práticas que a gente analisa dentro de todo o nosso background. Tá? Então, não precisa levar isso aqui como uma regra de ouro, mas você precisa entender o princípio disso aqui para conseguir colocar ele dentro do seu processo. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, primeiro ponto sobre personalização. Vamos fazer um joguinho aqui do que é bom e do que é ruim. Né? A personalização boa é a personalização que ela é realmente verdadeira, que ela é genuína. Né? Não é só quando o lead vai e sabe o meu nome. Né? Então, oi Arthur, e aquela template tosco, aquela mensagem copiada, Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, quando você desenvolve um cold e-mail, o aspecto de personalização é muito sobre o estudo e a análise que você fez daquele lead antes de entrar em contato com ele. Um bom exercício para pensar em como você desenvolve a sua personalização é responder 2 perguntinhas. Né? Então, por que eu estou entrando em contato com você e por que eu estou entrando em contato com você agora? Ao responder essas 2 perguntas, você consegue ter uma noção melhor do que é realmente que você está entrando em contato com essa pessoa e te dá realmente elementos de personalização para trabalhar em cima desse contato. Então, se você só sabe o meu nome e quer falar comigo, azar o seu, meu amigo. Quantos e-mails você mesmo já não recebeu falando do seu nome, chamando você pelo seu nome, mas fazendo uma alusão a um cargo errado seu, fazendo alusão a um evento que você não foi? Enfim, personalização tem que ser personalização verdadeira. Tá? Isso acaba desdobrando nos outros contextos, nos outros aspectos. Relevância. O vendedor, ou prospector, ou SDR, ele é realmente relevante quando ele fala sobre um problema do seu prospect, quando ele entra dentro do contexto do seu prospect. Não adianta você só falar sobre a sua solução. Né? Então, os piores e-mails que eu já recebi são aqueles e-mails que falam: ah, você já conhece a minha solução? Ou então, dentro da primeira frase, que é uma frase que você tem que usar para despertar o interesse do seu lead, você fala assim: para conhecer mais sobre a nossa empresa, clique aqui. Cara, eu não quero conhecer mais sobre a sua empresa. Você que está me prospectando. Você que tem que conquistar o meu interesse. Você que tem que ativar minha curiosidade para ser realmente relevante. Então a relevância, ela está naturalmente muito relacionada à personalização, né, que é o quanto que eu estou entendendo do contexto desse meu lead e como que eu direciono isso dentro da minha mensagem. Né? Então, fale de um problema dentro de um contexto. Passando por objetivo, o objetivo de um cold e-mail é sempre muito claro, é sempre marcar uma reunião. Né? A gente já falou várias vezes aqui que o seu cold e-mail não é montado para você vender diretamente seu serviço. O objetivo do seu cold e-mail, então, ele tem que ser trazer uma solução para o meu problema. Né? Então, eu entendi que você pode ter esse problema, eu estou te propondo essa solução, eu estou te propondo um caminho para uma solução desse problema, eu estou te propondo a gente conversar sobre esse problema. Né? Então, eu não quero saber do seu produto, eu não estou interessado em ver uma demo. Então, os piores e-mails que eu já recebi são chamando para uma demo. Eu já recebi e-mail de prospecção dizendo que a plataforma estava com desconto até o mês tal. Cara,
eu nem estou dentro do seu processo de vendas, como é que você quer me oferecer um desconto no primeiro contato que você está fazendo comigo? Não faz sentido nenhum. Tenha um objetivo muito claro. De novo, why you, why you now vai te ajudar muito nesse momento. Por que eu estou mandando e-mail para você e por que eu estou mandando um e-mail agora? A comunicação do e-mail, ela vai muito de acordo com qual é o perfil do seu público-alvo, tá? Mas, de toda forma, ela tem que ser bem orientada para um contexto. Então, no meu caso, eu sou um CMO de uma startup, então, naturalmente, você pode se comunicar comigo de uma maneira um pouco mais leve, uma maneira mais descontraída, uma maneira mais objetiva, né? É diferente se você vai prospectar, por exemplo, um executivo da IBM. Então, você precisa adequar a sua comunicação ao seu público-alvo, mas ela sempre tem que vir dentro de um contexto, né? Por quê? Porque se você foge de um contexto, você perde a atenção do lead logo de cara. Quer um exemplo bem claro? Sabe aquela lista daquele evento que você patrocinou, que de repente não estava tão atualizado e você quis disparar um cold e-mail para todo mundo? Se você manda um e-mail para um cara que realmente não foi naquele evento, você já está totalmente fora de contexto e você já perdeu a atenção do seu prospect logo de cara, né? Eu recebi um e-mail outro dia falando, olha Arthur, vi que você participou do evento X. Cara, eu nem estava no evento X. Por que realmente eu deveria responder o seu contato? Então, se você está dentro do contexto, se você está fora do contexto, perdão, há grande chance de você cometer uma gafe. Então, fique muito atento a isso, né? Outra gafe clássica de processos de inbound que não atualizam suas bases de leads, que não organizam realmente um modelo de prospecção. Você recebeu um e-mail falando, olha, vi que você aqui converteu num conteúdo, vi que você já está em contato com o nosso conteúdo. Cara, e se eu não estiver em contato com o seu conteúdo? Já estou totalmente fora do seu contexto e você já me desinteressou logo de cara. Você me interrompeu para cometer uma gafe. Não faça isso. E por último, é importante ter uma noção de layout e design da mensagem, tá? Então, o visual da mensagem é muito importante. Não existe uma regra muito fechada para layout e usabilidade em geral. Isso aqui varia demais com o tempo. Quer um exemplo prático disso? Há um bom tempo atrás, a gente comunicava que se você usasse imagens, GIFs dentro do seu e-mail de prospecção, seria uma boa maneira de quebrar o gelo, de facilitar a comunicação com o seu lead, né, de incitar a curiosidade nele, ou então incitar que seja um sentimento de felicidade, de sorriso. Mas hoje em dia a gente tem percebido que a conversão desse tipo de e-mail tem reduzido bastante, né? Então, o que a gente indica hoje para um e-mail top de prospecção é um texto plain, limpo e claro, né? Onde você tem um endereço certinho, você tem o seu assunto bem escrito, né? Obviamente você não tem erro de português, você tem white space dentro do seu template de e-mail, dentro do seu corpo de e-mail, para você melhorar a escaneabilidade e leitura do seu prospect. Ok? Então, se você está mandando uma mensagem para ele, você quer que essa mensagem seja transmitida da melhor maneira possível. Por isso é importante olhar para o layout do seu conteúdo. E muito fora hoje. Coloquei muitos links, botão de descadastro, e-mail todo deformado, com fontes em tamanhos diferentes. Cara, você vai jogar a atenção do seu prospect lá embaixo e simplesmente não vai conseguir conectar com ele. Bom, entendemos como que esses 5 pontos se comportam dentro de uma estratégia de cold e-mail. Legal. Mas por que, então, porque a gente fala tanto sobre personalização, tanto sobre relevância e objetivo? Porque no final das contas, pessoal, o seu objetivo em prospectar alguém não é somente vender para aquela pessoa, né? Você quer entender se ela tem um problema que você pode resolver. A gente brinca muito aqui, que principalmente no modelo de recorrência, no modelo SaaS, o vendedor tem que se preocupar mais com como ele vende do que o que ele vende exatamente. E aqui vem um insight de um dos meus livros favoritos sobre vendas, que é o Challenger Sale. O Challenger Sale diz que o melhor vendedor é aquele que entende do business do seu lead. É aquele que consegue comunicar dentro do mundo do lead, né? Então ele consegue gerar uma empatia que ela é genuína. E se você parar para pensar, isso não tem que ser um aspecto somente do vendedor, somente do closer que recebe um lead qualificado, né? A primeira ponta do seu processo de vendas, que é a prospecção, ela já tem que ser direcionada para ser nesse formato, né? Então eu quero entender do seu cenário, então eu entendo do seu cenário. Você vai querer conversar comigo porque eu sei do que eu estou falando. Eu estou no mesmo mundo que você, né? E eu consigo te ajudar. Então, pessoal, essa aqui é disparada a melhor dica que a gente dá para e-mails de prospecção. Você precisa entender do business do seu lead.
Esse aqui é um dos motivos pelos quais vendedores que vendem para mercados semelhantes, mesmo se eles mudam de empresa e vendem soluções totalmente diferentes, eles acabam se adequando rápido. E os melhores se adequam muito rápido. Sabe por quê? Porque eles entendem do business do seu lead. Se você já acompanha o Flipchart Friday, lembra que no Flipchart Friday 11, a gente falou sobre os tipos de cadência, onde o próprio Vinícius falou sobre a cadência templatizada, a cadência tailored e a cadência targeted. Tá? Então, templatizada é aquele modelo de alto volume, onde você realmente traz poucos elementos de personalização, não é o melhor cold e-mail que você vai mandar. Então, se você quer trabalhar uma boa estratégia de cold e-mail, você está falando de uma dessas duas. Tá? Sabe aquele lead que você quer muito que ele seja seu cliente? Seu lead de ouro, né? Cara, aquele é o meu objetivo. Você precisa fazer uma comunicação que ela é realmente personalizada com ele. Você precisa ser tailored, você precisa ser realmente personalizado e customizado com as informações que você levanta, com as informações que você apresenta para ele. Ah, Arthur, mas cara, eu não consigo fazer isso em escala. Não, você definitivamente não consegue fazer isso em escala. Então, se você tem um modelo onde você precisa trabalhar com um pouco mais de volume, você trabalha num segundo modelo que a gente chama de targeted, que é basicamente você fazer um double down dentro do seu ICP, né, dentro do seu perfil de cliente ideal, e entender quais são os elementos de contexto, quais são os problemas que ele tem, né, desenhar uma matriz de qualificação bem redonda para que você consiga direcionar a sua comunicação mudando apenas alguns elementos de personalização em diferentes listas que você trabalha. Então, pessoal, essa aqui é a minha dica de ouro. Né? Os melhores e-mails de prospecção são aqueles que trazem contexto. Né? O Gary Vee fala uma frase que a gente tomou aqui como um mantra para o time de vendas. Né? Conteúdo é rei e contexto é Deus. Marketing é sobre conteúdo, vendas é sobre contexto. Fechado? Então, para terminar, pessoal, o melhor e-mail de prospecção que eu já recebi, e infelizmente eu nunca recebi tão bons e-mails de prospecção, vou até roubar um pouquinho, porque o melhor e-mail de prospecção que eu recebi foi do pessoal da Drift. Basicamente, eu já estava dentro da base da Drift porque eu estava consumindo algum conteúdo e eles resolveram ativar, resolveram conectar comigo. O e-mail que o cara da Drift mandou para mim foi sensacional, porque ele foi muito curto e muito objetivo. Ele usou um elemento de personalização ainda maior. Né? Ele fez um pequeno vídeo onde ele gravava a interação do produto da Drift com o meu site. Né? Então, o que isso quer dizer? Se eu sou o CMO de uma empresa, se eu sou responsável pelo marketing de uma empresa, eu sou naturalmente responsável pelo site. Então, se o produto dele consegue resolver algum problema dentro do meu site, se o produto dele consegue trazer algum benefício para a minha estratégia de marketing, ele conseguiu direcionar isso para a pessoa certa. Né? Então, um primeiro ponto para ele. E segundo ponto, que ao fazer um vídeo usando o meu site, ele está sendo totalmente personalizado, ele está sendo totalmente objetivo. Né? Então, ele está mostrando para mim que o meu site possui algum tipo de problema que ele pode ajudar. Né? E ele está sendo relevante, ele está falando sobre o meu contexto. Né? Drift, gostamos de vocês. E, basicamente, os piores e-mails de prospecção são alguns que eu falei aqui. Né? Então, e-mails que falam que eu fui a um evento que eu realmente não fui. E-mails que falam de... eu estou acompanhando o conteúdo de uma galera que eu não estou. E e-mails totalmente fora de contexto. Então, cara, se você vende uma solução de ERP, se você vende uma solução financeira, por que você estaria conectando com o CMO? Não faz sentido nenhum. Né? Você está com o objetivo errado. Então, pessoal, fica aqui a dica. O melhor vendedor entende do business do seu lead. E se você quer ser um SDR campeão, se você quer bater suas metas, se você quer aumentar sua taxa de conexão, você precisa entender do business do seu lead e colocar isso dentro da sua comunicação, colocar isso dentro do seu cenário de prospecção. Né? Então, eu estou sendo personalizado porque eu entendo do cenário daquele lead. Eu estou sendo relevante porque eu sei da dor dele. Eu sei o quanto que isso impacta a empresa dele. Tá? Eu estou sendo objetivo porque eu entendo que ele precisa resolver esse problema e eu quero falar com ele sobre esse problema. Eu não quero falar do meu produto. Eu não quero falar que eu quero fazer uma demo com ele. Eu quero falar, cara, você tem um problema e eu posso te ajudar. Né? A comunicação ela é naturalmente toda orientada para esse cenário. Né? Então, se eu entendo do business do meu lead, eu consigo citar cases que são coerentes e convergentes com o cenário do meu lead. Né? E por último, o layout,
Depende se você vai personalizar muito ou não. É apenas você ter na ideia de que você precisa passar uma mensagem limpa para garantir que aquela mensagem vai ser consumida da maneira que você quer. Essas foram nossas dicas de como montar um cold e-mail matador. Tem alguma dúvida sobre como melhorar seus e-mails? Quer umas dicas grátis de e-mail? Entre em contato com a gente aqui. Vai ser um prazer te ajudar e mostrar um pouquinho mais da ciência que a gente tem desenvolvido por trás da estratégia de outbound e principalmente da estratégia de cold mailing. Lembre-se, de 17 de agosto, Hustlers X, um evento onde a gente vai parar e falar sobre isso aqui e muito, muito mais. Fique antenado para cada vez mais vídeos e um abraço.